Olá, assinante empírico, seja muito bem-vindo. Aqui a gente sempre tem esse espaço recorrente em que a gente faz entrevistas com pessoas do mercado. Hoje eu trouxe aqui para falar com você o Lorenzo Frazon, que é estrategista-chefe, fundador do Investor e já tem uma bagagem muito boa, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto, né? Se a gente tem pouco tempo de mercado, mas pouco tempo dentro desse mercado que tem pouco tempo já é muita coisa, já é muita bagagem, Sim. até porque a gente tem um mercado que não para. E eu trouxe aqui ele para conversar, né, nesse papo que a gente sempre abre com pessoas que são especialistas do mercado, para falar um pouco da visão delas. A gente concorda e discorda, então sempre tem um bate-papo muito interessante, justamente para enriquecer aqui a sua assinatura e trazer discussões relevantes. Então, vou já parar de falar aqui e pedir para você, Lourenço, se apresentar e a pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui dentro, como que você veio parar nesse mundo de cripto? Perfeito. Muito obrigado, André, pelo convite, né? Então, é uma honra estar aqui trocando conhecimentos. Vamos bater um papo, eu acho que muito proveitoso. Então, como eu vim parar nesse mercado? Eu estou desde 2007 no mercado tradicional, né, de investimentos. Comecei, né, como corretora, como assessor de investimentos, trabalhei em gestora de recursos também. E o meu contato com o Bitcoin veio há bastante tempo, só que caí de cabeça somente em 2017. 2011, quando eu era assessor, eu dei uma palestra lá em Santa Maria, na minha terra natal, e no final da palestra surgiu um rapaz falando de Bitcoin. O que eu fiz? Achei que ele era um maluco. Falando de um negócio... Falando de 2011, uma coisa, computador, valida transação, não sabia o que era. Achei que o cara era maluco. Não lembro o nome dele, mas se ele continuou... Provavelmente ganhou muita grana. Está muito, muito rico. Daí em 2014, quando eu já estava morando em Florianópolis, fazendo doutorado, eu sempre tive uma afinidade com a escola austríaca, lá no Rio Grande do Sul. Até na minha terra natal, Santa Maria, foi a única que recebeu o Hayek quando ele veio ao Brasil, na década de 80. Então, daí eu conheci o Fernando Urich e ele começou a falar de Bitcoin. Eu ainda também ainda não estava... Foi bem na época do crash da Gox. Então, pra mim, isso é tulipa, aquela velha... O que muitos ainda falam hoje, eu desdenhei naquela época. Daí, em 2017, eu estava trabalhando na Asset, né? Eu estava na área do wealth, atendendo os clientes. Daí, em janeiro, quando o Japão reconheceu como meio de pagamento, começou a ter um interesse. E como eu já tinha o conhecimento, qualquer dúvida de cliente, de toda empresa, de todo mundo, vai falar com o Lorenzo. Então, naquele tempo, comecei a interagir. Eu comprei o Bitcoin depois de $1.000, eu não tive o conhecimento e a vontade de comprar antes, né? Então, ali naquela época me abriu os olhos. E então eu comecei a comprar aos poucos e ajudar as pessoas, né? E um cliente daí, que era totalmente entusiasta, acabou me convidando para um projeto, né, que era uma Venture Builder para desenvolver projetos na área blockchain. E aí a gente montou a Bloco Ventures e na Bloco Ventures nasceu o Investor, né? Então aí, desde 2017, tô de cabeça nesse universo blockchain, criptoativos. Também dou aula em pós, eu tenho uma disciplina de blockchain, né, lá numa faculdade lá em Santa Catarina. Enfim, venho do mercado tradicional, muito pé no chão, e tentando aí sempre ajudar, educar as pessoas a desmistificar o mundo de criptoativos. Legal. E o que exatamente o Investor ele faz, assim, explicando para o assinante que não faz ideia do que é isso, como que ele pode tirar vantagem ou como que ele pode usar esse tipo de serviço? Perfeito. Antes eu vou falar o que me motivou a criar a Investor, né? Os clientes sempre viam, Lorenzo, como que eu compro? Daí eu vou lá, vai na Exchange, fiz tutorial, isso e aquilo. Eles não compravam. Não tinha santo que fizesse eles comprar. Então, falando com meus sócios, a gente decidiu, vamos criar uma plataforma para que essas pessoas comprem de maneira facilitada. Então, aí que nasceu o Investor. Então, a gente é uma plataforma para comprar de forma muito simples. Então, a gente tem um processo, né, de validação do cadastro, né, tudo direitinho, né, seguindo as normas de KYC. Eu sempre trouxe toda a pegada da Asset, que eu participei de constituição de Asset, para criar os procedimentos da Investor. Né, então, internamente, a gente é bem organizado nesse sentido. Então, a gente fez esse processo fácil, né, para a pessoa comprar. Só que o nosso cliente não é aquele, vamos dizer assim, o Bitcoiner raiz. Né? Nosso cliente é aquele cliente que já tem investimento tradicional, que está diversificando em criptoativos. Então, grande parte deles hoje são pessoas que eu assessoro na parte tradicional, que mantém de 1 a 5% do patrimônio em criptoativos. E eu me sinto mais seguro, mesmo assumindo o risco, fazia custódia,
apesar que o cliente tem a liberdade de resgatar, mas ninguém pediu para mandar para o wallet. Então a gente faz a custódia, o cliente compra, a gente compõe um portfólio e sabe que aquele Bitcoin está seguro conosco. Legal. Então existe, de certa forma, o investor ele acaba sendo o braço desse auxílio que você faz para os seus clientes de uma maneira geral, para que ele consiga comprar Bitcoin de uma pessoa que ele conheça e confie. Você citou num ponto bem interessante que você ensinava a pessoa, o cliente lá, a acessar a exchange, a comprar o passo a passo, e ele não comprava. Qual que era a desculpa dele? Assim? Ele achava difícil? Ele tinha medo? Qual era o problema dele? Eles sempre acharam muito difícil, né, o processo de abrir a conta, 2FA, chave privada. Então, bloqueavam. Valores, eu não consegui terminar o cadastro, não entendo como fazer Google Authenticator. Daí eu baixava o Google Authenticator, resetava o celular, perdia os acessos. Enfim, então isso foi na prática que eu vi. Então, por isso a gente criou essa solução que é bem simples, né? Então, eu foco esses clientes, são clientes holders, né? A gente prega aí a filosofia de comprar aos poucos, sempre, não tradear, né? Fazer uma composição de portfólio. E realmente, se vem a pessoa e ela quer fazer trade, quer operar, a gente é muito sincero e indica, não, então você vai para uma exchange, manda para a Binance. E o que a gente trouxe também é que não compra só o Bitcoin, a gente já vende um pacote selecionado de criptoativos. Então, hoje lá eu acredito muito em determinados altcoins que vão surfar a próxima alt season, e o cliente pode ir lá comprar, né, com 2 cliques, se expor a esse tipo de ativo. Que, imagina, se ele não abre a conta aqui no Brasil, abrir uma conta numa Binance é 1000 vezes mais difícil, né? Então ele faz tudo aqui conosco e a gente tem todo o sistema que faz essa compra, essa custódia de forma segura. Entendi. A gente sente esse problema também aqui do nosso próprio assinante, que ele acha sempre muito complicado, né? Primeiro que ele está fora de uma plataforma que ele está acostumado a negociar, sei lá, uma XP, uma corretora tradicional, e ele vai para uma corretora, uma coisa nova, em que ele está exposto a um risco que ele não estava anteriormente, que é o simples fato de perder todo o dinheiro que ele investiu, não por uma desvalorização, mas por não saber manusear aquilo tecnicamente muito bem. Isso. Né? Até isso é uma curiosidade, eu tenho participado muito de grupos no WhatsApp, ali do FinTwitch, falando com pessoas do mercado, e semana passada 2 pessoas, um rapaz perdeu 30 mil reais por causa de não saber gerenciar a chave privada e o outro 10. Então, assim, não foram hackeados, não foram nada, perderam. Perderam. Não tem o que fazer, né? Eu tive um problema no celular essa semana, resetou tudo. Se eu não tivesse todos os meus protocolos próprios, né, de segurança, que ninguém teria perdido, por exemplo. Sim. Então, tem essa dificuldade natural, que é um dos entraves aí ao uso, né, corriqueiro de criptoativos. Né? Então, a usabilidade, como eu falo, usabilidade e custódia são 2 pontos aí que tem muito a evoluir no nosso mercado. Com certeza. Agora, depois desse papo introdutório falando sobre a questão de segurança, apresentando o Investor, a gente gosta muito de também tocar no assunto de mercado. Sei que você estuda, acompanha isso, conversa com bastante gente. Eu queria entender sua opinião sobre isso, né? Então, trazendo em retrospecto, a gente teve um ano de 2018 de bastante correção. A gente teve 2019 ali com um mínimo de recuperação ali que já chamou a atenção. A gente está falando perto de 100% de valorização do Bitcoin. E depois disso, esse ano, a gente começou o ano ali com também o mercado crescendo, e aí o Bitcoin talvez até ficando um pouco para trás. E como que você está vendo esse ano? Assim, qual que é a sua visão para o que pode acontecer esse ano? Acho que tanto em questão de preço, quanto em questão de desenvolvimento do mercado. Perfeito. Voltando então, 2018, né, quem só passou 2018, né, já tem aí méritos, né, de ter seguido no mercado. E realmente, lá em novembro, eu estava dando uma palestra e o Bitcoin caindo 15% ao mesmo tempo. Em novembro, naquela data. Em novembro, dando a palestra e o pessoal lá, o que tu acha? Então, eu estava dando uma palestra lá na UFSC sobre isso. Daí, então, 2018 foi esse ano terrível. 2019, começou, eu acho que você também via lá $3.500. Parecia muito óbvio para nós que era um ponto de carregar pesado na compra, conforme o perfil do investidor, sempre. Então, tivemos esses pumps, né, que levou aí de 3.500 para bater até os 13 mil, né, com a Libra e todos esses fatos.
e daí chegamos em 2020. Daí eu gosto de dividir Brasil e fora, né? Então aqui no Brasil também em 2019 nós tivemos, na minha visão, um ano um pouco doloroso, né, em função aí dos problemas envolvendo Atlas Quantum, Bitcoin Banco, a própria TXBit está com um problema também. Então isso machucou muito o mercado no Brasil. Então a gente vê isso, as pessoas que não nos conhecem, quando chegam na gente, mas quem vocês são, qual a segurança? Então isso manchou muito o mercado como um todo. Então, agora 2020, aqui no Brasil nós tivemos essa limpa, né? Então, e as pessoas estão se educando mais, eu sinto que as pessoas estão mais educadas quando procuram Bitcoin, até mérito também da Empíricos, né? Vocês com um trabalho aí de educação, tanto nos conteúdos gratuitos de qualidade, né? E fora o CryptoAlert, que eu sou assinante desde do D0, né? Legal, legal. Então, isso eu vejo que tem muitas pessoas mais preparadas aqui no Brasil entrando nesse mercado, com mais conhecimento. Então, eu vejo o Brasil, né, e nós vamos seguir a esteira do mercado internacional. 2020, né, o ano do halving, né, então muito se fala ainda mais no nosso meio, né, fala muito do halving, mas do ponto de vista do preço, o halving e outros catalisadores, do ponto de vista, vão fazer que o preço ajude, porque querendo ou não, o preço, o mercado em alta ajuda a trazer as pessoas, só que às vezes passa do ponto, cria aquele FOMO, e criam-se as bolhas, né? Então, eu vejo que esse ano vai ter uma alta mais saudável. Não acredito, né, que a gente vá até buscar o ATH, né, o All-Time High esse ano, mas pode acontecer, porque se bater nos 20 vai gerar um FOMO, pode levar 30. Então, isso falando de preço. Só que falando de tecnologia, de ecossistema, eu até me arrepio de falar, porque é muito empolgante. Tanto do halving quanto projetos que estão saindo. Por exemplo, foi ontem, né, a Layer One, né, aquela empresa com investimento do Peter Thiel e outros grandes, montando mineração nos Estados Unidos para concorrer com os chineses, com base em energia solar, mais sustentável. Então, isso acontecendo. A Lightning rodando. Elizabeth Stark que não falo, até o sobrenome, a importância e o que ela vai trazer para o ecossistema, né, com o desenvolvimento da Lightning, é algo surreal, né? Então, isso no ponto do gasto, né, que nem eu falo, tem o hold e o spend, né? Então, na parte do uso da criptomoeda, a Lightning integrando, imagina gamers, no mercado de games que é gigante, né, usando micropagamentos com base na Lightning. Meu computador tem 200 extensões, né? Tem ali extensão do Twitter, né? Que aí que a gente entra a Square, né? Com braço de cripto, né? Com o Jack tocando essa parte, muito essa parte, né? Daí o Cash App cada vez mais vendendo. No balanço da Square a gente vê que todo trimestre a venda de cripto aumenta, né? Projetos da Grayscale, né? Também com o Trust, agora vai ter um instrumento mais barato deles para os investidores acreditados, né, os americanos se expor a cripto, enfim, né, CME, Package, tudo volumes aumentando, então isso traz mais pessoas, né, mais institucionais, mais pessoas que antes eram receosas. A fusão também, por exemplo, a Fidelity que comprou a Charles Schwab comprou a outra corretora tradicional que é crypto-friendly, a Ameritrade. Então, comprou a Ameritrade, que é totalmente crypto-friendly. O Morgan Stanley ontem comprou a E-Trade, que também é uma corretora que tem um projeto crypto-friendly dentro. Então, isso vai trazendo naturalmente mais pessoas, né? E a gente vê pelos números de wallets, né, de movimentações, de volumes, né, na rede, fantástico. Além de tudo, como a gente já vê até historicamente, o Bitcoin ele tem saído muito bem quando tem alguns movimentos de ruptura. Eleição na Argentina, tu vê que teve um impacto no Bitcoin. Problemas na China. Então, sempre que tem isso, o Bitcoin está se mostrando realmente antifrágil. Ele está se beneficiando do caos. E vai se provar a tese, né, dessa antifragilidade quando, né, que ninguém sabe quando vai ocorrer, essa possível fim dessa liquidez excessiva, essas questões relacionadas, né, ao excesso de liquidez global. Então, realmente, ele vai ser o refúgio? Eu acredito que sim. Tanto eu vejo ativos como o ouro, né, a prata, como essenciais, né, no portfólios, né, pela essa questão assimétrica e antifrágil. Legal. Você citou
Sobre essa própria evolução do mercado que você veio contando aí antes de tocar nessa questão do hedge, do Bitcoin como hedge, você falou de uma série de evoluções que aconteceram nesse mercado e que muito tem a ver com o que quem está dentro do mercado consegue ver. Por exemplo, o próprio desenvolvimento da Lightning, os próprios investimentos que estão sendo feitos, essa rodada de investimento final não, a última, que eu acho que foi uma rodada de 10 milhões de dólares para desenvolvimento do Lightning Labs, essas outras aquisições que você falou, tudo isso tem muito a ver com mais interno do mercado e a gente está vendo a evolução. Para o mundo externo ali, para o João mediano, que a gente fala, a pessoa que está acompanhando notícia normal e de repente aparecer alguma coisa para ele, esse cara ele está muito mais atento ao que foi noticiado pela Libra, né, pelo Libra do Facebook. Então, eu queria entender qual que é a sua percepção sobre a Libra. Você acha ela positiva, negativa? Você acha que vai sair? Você acha que o modelo que foi apresentado, ele vai emplacar de fato? Quais vão ser as dificuldades? E como que você acha que ela vai sair esse ano ou daqui a quantos anos na frente? Né? A Libra... Quando eu falo da Libra, eu gosto de sempre começar, tipo, a Libra não está jogando um jogo de banco, de empresa. Ela está brigando com o Banco Central, com bancos centrais ao redor do mundo, com governos. Sim. Então, isso... até achei estranho quando foi anunciada a Libra ter lá, né, Visa, PayPal, Mastercard, saíram naturalmente. E hoje, os que restaram ainda, né, os parceiros que restaram, são muito fortes ainda, né? Então, que nem eu falo, Uber, Spotify, e fora os Venture Capitals e outras instituições, eu acredito que ela vai sair. Não como foi apresentada, ela vai sair até mais para o final do ano, início do ano que vem, e naturalmente o Facebook, penso eu, que ele vai ter que buscar uma estratégia de realmente ter um banco no Brasil para ter a Libra e escolher mercados, eu vejo como muito positivo. Por quê? Porque realmente as pessoas vão passar a utilizar mais, entender de forma, mesmo que elas não imaginem, mas de forma natural, elas vão entender o que é uma wallet, o que é uma carteira, né? Estando lá no Messenger, no Instagram, com a Libra integrada, né? Então isso pode realmente mudar e, sinceramente, só beneficia o Bitcoin. Quem que ela ameaça, na minha visão? Ameaça um banco, tipo o Banco Inter, esses bancos digitais que hoje... por mais que tenham informações, eles não têm as informações que o Facebook tem das pessoas. Então, o que custa para um Facebook comprar um banco médio no Brasil e montar uma estrutura, né, que consiga fazer remessa internacional? Hoje já tem bancos nacionais que você abre a conta nacional e internacional de maneira fácil. Imagina o Facebook fazer. Ele tem um banco americano, um banco aqui e faz toda essa ligação. Então, eu sou muito otimista com a Libra para o Bitcoin e a Libra é ruim para os bancos. Legal, eu tenho uma opinião parecida com você. A minha única divergência é que eu acho que ela demora mais para sair e assim, se eu tivesse que arma na cabeça desse dia, eu apostaria que ela não sairia. Pelo menos esse ano ela não sairia, justamente pela força do Banco Central. Acho que esse embate é muito forte, né? É diferente de talvez você falar, por exemplo, como um Uber da vida que já dei certo dentro dos Estados Unidos, estou expandindo o modelo de negócio, né? A Libra ela é binário, né? Ela nasce ou não nasce, né? Porque ela já jogou que vai sair para o mundo todo, então ela briga com vários bancos centrais, né? Acho que é um grande desafio e, pelo que a gente tem estudado aqui, eles têm pelo menos 5 firmas de lobby que estão fazendo lobby nos Estados Unidos para as câmaras americanas para tentar explicar o que é a Libra, né? E eu sempre venho com esse pensamento assim, cara, não tem como você explicar cripto sem passar por Bitcoin. Então, não vai ter como ele chegar, Libra é isso. Mas o que é isso? Isso aqui é blockchain. O que é blockchain? Isso aqui. Aí ele vai ter que voltar, se ele não quiser falar. Então, naturalmente, o Senado americano, as câmaras americanas vão entender muito melhor do que o Bitcoin. E eu concordo com você. É muito positivo o Bitcoin e é uma ameaça para a fintech. E, de certa forma, se o Banco Central está assistindo ameaçado, é uma ameaça até para os governos, né? O poder que ele tem de alguma forma, porque ninguém sabe como isso se desdobra lá na frente. Né? Até complementando, e realmente... pensando, tem eleição lá esse ano, então esse fator vai jogar para o ano que vem. Não tem. Boa, verdade. Eu estava lembrando do debate ontem mesmo, do Bloomberg lá, então, nesse ano isso vão ficar de lado. Porque você não vai querer aprovar ou desaprovar um negocinho. Melhor, deixa passar a eleição, aí sabendo o que é o próximo governo, a gente vai tocar ou não isso aí. Perfeito. Legal. Voltando agora à questão mais prática do mercado de preço, o que a gente tem visto aqui internamente é que nesse começo de ano, legal, o Bitcoin saltou 30%, mas se você olhar no top 20 ativos, tirando as stablecoins,
ele foi só ele é o penúltimo ativo em valorização. Ou seja, a gente teve outros 18 ativos que valorizaram mais que ele e que, na teoria, estão figurando ali no top 20, então, na verdade, não são tão fora do radar. Então, dado até esse momento agora em fevereiro, aqui antes do Carnaval, como que você vê esse desenho para o mercado? Assim, a gente está vendo um bull market com tempero de out-season ou foi uma anomalia e, na verdade, o Bitcoin recupera, o halving ajuda ele, a campanha publicitária gratuita falando sobre o Bitcoin faz o preço escalar e todos os altcoins ficam para trás, né? Qual desse cenário você está traçando? Meu cenário. A alta até agora das altcoins nesse ano foi maravilhosa. Uhum. Então, só que no meu ponto de vista, ainda, isso, em hipótese alguma, é uma out-season ainda. Uhum. Eu vejo como um ajuste, porque realmente tinha muita coisa defasada em termos de preço, né, em relação ao Bitcoin. Né? Meu Deus, às vezes Ethereum a 120, 130, inúmeros projetos. Né? Não vou citar um por um. Você está falando de uns 80% de queda em alguns projetos, o Bitcoin flat há 2 anos atrás, se eu olhar o preço. Tem projetos aí que nem... tecnologicamente eu gosto muito, por exemplo, Cardano. Só que o preço está 90% abaixo do ATH. Então, tem muito ainda a recuperar se os projetos evoluírem. Eu gosto de basear muito no Ethereum, né, que como é um dinheiro programável, e nós vamos falar acho que de DeFi depois. Então, eu vi então como esse ajuste e realmente depois do halving, que deve ser um driver, porque realmente se cria toda essa aura em volta do Bitcoin, vai puxar o Bitcoin e essa out-season posteriormente vai engatar. Não imagino que seja que nem de outubro a dezembro de 2017, né, onde a gente viu... Coisa absurda, né? A gente viu merrecas, dólares virando milhares de dólares, né? Não vai ser assim, mas vamos ter uma out-season sim, um pouco depois do Bitcoin. Então, o Bitcoin vai ganhar uma atração, depois ele vai perder dominância com as altcoins. Porque realmente, as altcoins vêm evoluindo aí, tem projetos que eu acompanho mais. Todo mundo tem os seus projetos que dê preferência, né? Então, a gente lá, até internamente, a gente tem projetos, a gente tem Node rodando disso, stake daquilo, do que a gente gosta, né? Então, quando Ethereum tiver, a gente tem lá já pronto, vamos botar a rodar aí tanto Proof of Stake de Ethereum quando tiver. Então, a gente tem os projetos que a gente gosta, então a gente confia neles, se expõe pequeno, e teve projeto que subiu 300%. Posso citar aí o Horizon, eu gosto muito do Horizon, acompanho o Horizon, então a gente tem Node rodando e tudo, e acredito que eles vão evoluir de preço, né, nessa out-season de forma significativa. Legal. Ótimo. Essa discussão sobre essa valorização, inclusive acho que você citou, a gente tocou isso mais de uma vez, que eu acho que é o grande assunto do ano, é o halving, né? Esse choque de oferta no Bitcoin, essa quebra de 1.800 Bitcoins diário para 900 Bitcoins diário, e muito se fala que isso seria o principal drive do ano para a valorização de 2020, né? Qual que é a sua opinião sobre isso no caso completo? Né? Assim, você acha que, especificamente, falando só do halving, a gente tem realmente um drive claro que eu vou sair de 1.800 Bitcoins para 900 e isso vai afetar o preço? Ou a gente está falando desse evento em um mar de outros eventos que vão ajudar o Bitcoin? Como que você vê, qual é a sua tese sobre isso? Isso, a minha tese é que realmente o halving ele é um evento crucial, então ele vai gerar, né, vai reduzir a oferta, a demanda vai se manter, então vai ter um ajuste de preço natural. Só que nem como eu já falei antes, tem outros drivers, né, que vão desde possíveis rupturas, né, políticas, econômicas em outros países. Isso também é um driver, claro, não tem como a gente prever. A questão do uso, né, das tecnologias não vai ser um driver diretamente, mas eu vejo que a gente pode ter em alguma jurisdição uma regulação, um aceno regulatório favorável, que isso também ajude o Bitcoin. Então, esses outros drivers fogem do nosso controle. O que a gente sabe, é a parte do halving. E o halving, se juntar com um FOMO, então pode potencializar mais esse movimento. Mas muita atenção a essa questão de regulação e eventos que a gente não controla. Legal. Você tocou numa parte interessante, que é a questão da regulação, né?
E uma das coisas que também a gente entendeu com o mercado, e aí até vendo pesquisa de fora, conversando com gente aqui dentro, é que o investidor mais institucional, ele tem um receio, e a principal queixa dele é a incerteza regulatória sobre esse ativo para ele se expor de alguma forma, seja essa exposição que a gente esteja falando de simplesmente pegar e comprar o ativo, seja a exposição de entrar num VC que vai investir nisso. Como você teve esse contato mais próximo com o pessoal de wealth, assim, um contato de quem realmente tem muita grana para investir, pensa em diversificação, pensa em 3 gerações dali para frente, como que você analisa isso? Esse fato, no seu ponto de vista do que você já viu, é verdade? Você tem muito medo da questão regulatória ou não? O cara está topando esse risco de 1 a 5% do portfólio, 1% para dizer, estou botando um troco de pinga aqui. Qual é a sua visão sobre isso? Falando parte do wealth, até na questão do investimento em cripto, o cliente, pessoa física, do wealth, ele tá muito disposto, ele não tem o medo regulatório. Já investidores institucionais, tem bancos que eu já tenho conversado, tem pessoas lá dentro do banco que adoram blockchain, cripto, mas ficam com medo regulatório, né? Então, e falando até de family office, por exemplo, né, que eu já tive contato, eles estavam mais interessados, né, de realmente fazer um aporte em fundos de VC, de blockchain. Até tem um family office que eu estava trocando ideia com o gestor desse family office, e eles estavam fazendo um aporte no Pantera, no fundo da Pantera. Então, eles buscam esse caminho institucional via esses players lá fora, porque aqui no Brasil a gente não tem ainda, não tem, que eu tenha conhecimento, um VC que foque em blockchain, né? Então, esse tipo de cliente busca VC, e os clientes de wealth, carteira, sendo famílias com mais liquidez, realmente assim, 1%, né, a exposição. Legal. Esse negócio do VC é uma coisa que toda vez que a gente leva isso em consideração, que o cara ele não quer investir diretamente em tecnologia, mas ele quer investir numa empresa que trabalha com isso. A nossa grande discussão é, por exemplo, eu não invisto em Bitcoin, mas eu invisto na Lightning Labs, que vai alavancar o uso do Bitcoin. Só que eu não sei se é uma narrativa que se conta ou uma historinha que é mais fácil do pessoal engolir, por isso que você vai para o meio de VC, porque não existe um sem o outro, né? Se o Bitcoin não existir e realmente valer zero, isso aqui não existe, assim, não tem como. O F de X aqui, ele é dependente direto de X, não tem nada que vai somar ele que não seja um multiplicador que seja o X do Bitcoin. Se o Bitcoin valer zero, vai ser zero, não importa qual função você tem ali dentro. E para você, assim, é uma coisa que o cara realmente não tá preocupado, ele quer se expor e o jeito que ele consegue se expor é em VC, ou ele nem tá pensando nisso, assim, tipo, não, é tão cabeça fechada no sentido de eu só invisto em VC e vou pro VC, ou ele entende essa matemática de que não existe equity se não tiver Bitcoin, isso é uma relação direta. Não, ele só vê o VC. O VC. Essa é a visão. Entendi. Ele acha aquilo, porque faz muita analogia, tipo uma startup, então onde tem potencial, né? Então, tecnologia, blockchain. Mas não faz um nexo que, se eu vou fazer um aporte X, mas eu posso comprar um Bitcoin, um Ethereum, que se o ecossistema crescer, vai ter uma valorização possível muito grande, né? E o que eu falo também aqui, por exemplo, se você conversar com o pessoal de exchange, aí falando, sei lá, das maiores, sei lá, Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin, talvez Foxbit aí, que tem um nome interessante. Se você olhar o mês a mês desse cara, você vai ver nitidamente que ele faz muito dinheiro quando o Bitcoin sobe e ele não faz muito dinheiro, simplesmente às vezes está até no negativo quando o Bitcoin cai. Então, ele é uma proxy direta, simples e direta do preço do Bitcoin. Isso falando no mercado brasileiro que negocia basicamente Bitcoin. Então, ele vai estar nessa equação sempre. Vai ganhar muito quando o negócio subir e vai perder muito quando o negócio perder. Tipo, ou não ganhar tanto quanto ele ganha no outro. Então, de novo, eu acredito muito que é isso aí. Assim, eu estou vendo isso, eu quero acreditar que é dessa forma, mas ignorar que tem todo o problema do próprio Bitcoin. Se for a zero, o seu negócio vale zero de fato, né? Eu vou entrar num assunto até um pouco mais profundo e eu queria que, antes da gente entrar nele, a gente talvez discutisse o que é finanças descentralizada como um todo, né? Então, para contextualizar
a gente teve acho que talvez uma falha, né? Mas é meio difícil de contextualizar isso na questão de finanças centralizadas. O cara usou o sistema para burlar o próprio sistema, né? Então, ele viu lá como o sistema é muito novo, existem algumas brechas, ele encontrou a brecha, ele usou aquilo e faturou, sei lá, quase R$1 milhão nessa transação. E isso deixa algumas dúvidas quanto a essa vertente, né? De um modo geral. Mas antes de a gente entrar nessa discussão, eu queria que você caracterizasse assim, o que é a finança descentralizada para você e como que você vê isso sendo disruptivo para o mercado. Perfeito, realmente DeFi, né, finanças descentralizadas é algo que me fascina, até porque, como eu falei, eu vim do mercado financeiro, a gente sabe como funciona até back-office de corretora, de bolsa, de administrador, custodiante, e a gente vendo o que blockchain e as finanças descentralizadas podem fazer, realmente só faz brilhar muito meus olhos, né? Então, só que antes de chegar no DeFi, né, a gente tem soluções que são CeFi, que é Centralizado Finance, que daí tem aqueles projetos que nem empréstimo, Nexo, Celsius, e aí a gente vai chegar no DeFi. Que hoje, que nem esses projetos, 90% são projetos que têm as exchanges descentralizadas, né, onde você negocia com uma contraparte direto, sem ter um custodiante, né, sem ser uma exchange tradicional, e os projetos de lending, né, de empréstimo, que é aí que acabou ocorrendo os problemas. Então, isso só é o início das possibilidades do DeFi, né, porque já tem os projetos com derivativos, onde você faz rodar porque o Ethereum é o dinheiro programável. Então, ali dá para fazer, né, infinitas coisas se for programado. Tem aquele projeto, tem o Augur, né? Também teve um problema também no passado. Sim. Teve um problema. Então, isso se nós formos pensar em 10, 20 anos, penso eu, que nem seria short B3, né? Porque vai ter uma disrupção fantástica num prazo longo, óbvio. Só que hoje ainda é versão beta do beta, na minha opinião. Sim. Então, realmente, vai ter problemas, assim como as exchanges centralizadas, os projetos centralizados acabam tendo problema, e nós tivemos os projetos serem conscientes ao ponto de não se expor à ruína, não levar o ecossistema a se expor à ruína por um problema de um projeto só. Por isso que eles hoje ainda não são DeFi. Teve esse problema, mas isso também mostrou que o DeFi não é DeFi ainda, porque tem alguém que pode ir lá fechar. Né? Então, que foi o que aconteceu. Deu problema, falei, não, beleza, vamos fechar e vamos ver o que está rolando aqui dentro. Então, isso mostrou que ainda não é DeFi, mas está caminhando. Então, vão ter outros problemas, até porque os desenvolvedores, eu estava vendo uns estudos sobre isso, tem um problema que muitos desenvolvedores não entendem o suficiente de finanças para conseguir criar um código, né, robusto, né? Que cubra tudo isso, que já tenha... Porque assim, querendo ou não, esse tipo de problema, como, sei lá, até aqui no Brasil mesmo, quando você tinha alguém manipulando o mercado de comprar opções e jogando o preço da ação lá para baixo, porque tinha bastante grana relativo ao tamanho que o mercado era um tempo atrás, se o cara já viveu isso em finanças, no mundo de finanças, ele pensaria isso em finanças centralizadas, né? Interessante, bem interessante. Então, vão ter outros problemas, né, nesse segmento, só que como eu falei, o beta do beta. E por outro lado, né, além de falar do DeFi, né, que tipo, o Ethereum é DeFi. Então, tipo, toda a minha aposta em Ethereum é baseada em DeFi. Claro, tem Web 3.0, tudo, mas por know-how meu, DeFi é onde eu caio de cabeça. Tenho as extensões, né, tudo que sai testo. A Kyber evoluiu muito. Eu precisei trocar esses dias ali Ethereum. Fui na Kyber, foi fantástica a experiência, né? Então, mas claro, ainda para nós que entendemos. Sim. O leigo ainda não. Então, tem muitas possibilidades. IDEX, que era descentralizado, hoje já não é tanto. Então, tem esse potencial. E falando de blockchain ainda, a gente fala do DeFi, mas, por exemplo, a Paxos, que é uma empresa parceira nossa, a Itbit, eles têm uma área que já fecharam parceria com o Credit Suisse. Eles têm não é um sandbox, porque vão limitar 100 mil operações diárias para fazer liquidação automática
né, de operações de compra de equities nos Estados Unidos. Então, ele já tem isso rodando em futuros e câmbio, né, um sandbox assim, e teve, como é que é, a SEC não proibiu, ela disse, pode fazer, pode testar. Então, tem esses usos ainda, né, que vai usar a blockchain do Ethereum, né, mas não é DeFi. Então, isso também acontecendo. Por isso que eu digo que blockchain, ele por várias formas ele vai se infiltrando. Então, lá na frente, a gente chega naquele cenário mais, que muitos dizem que hoje é utópico, mas a gente vai chegar. Só que é um caminho longo, a gente está numa maratona, que eu digo. Às vezes as pessoas são muito ansiosas, né, porque tem no mercado também os puristas, bitcoiners total, descentralização total, e, por outro lado, os céticos, né, que só... que, isso não existe, isso não vai para frente. Eu posso dizer que eu fico mais no meio termo, né? Então, eu sou mais ponderado e eu vejo que esse é um caminho longo. Mas eu sei que eu quero estar dentro dele. Então, por isso que hoje eu uno muito o mercado tradicional com o mercado de cripto. Né? Então, o cliente, eu ajudo ele a investir, né, no mercado tradicional, mas eu ensino ele o que é criptoativo. Legal. Maravilha. Esse papo de finança centralizada é sempre um negócio muito abrangente, assim, pra gente é muito legal de discutir. Eu concordo bem com essa parte que você falou do Ether, em que a gente tem um upside gigantesco para isso, para finança centralizada, está sendo construído, né? Quanto a esses problemas que acontecem, a minha análise é exatamente essa. Não vai acontecer só esse. E esse talvez nem seja o pior problema que vai acontecer em DeFi. Em algum momento, quando o mercado inteiro achar que está tudo em paz, tudo tranquilo, alguém vai encontrar uma outra falha para testar, né? E assim, me lembra muito esses programas de empresas grandes mesmo que falam, se você encontrar para devs, né? Se você encontrar um bug aqui que dê algum problema, a gente paga uma recompensa para você se você achar. E a estrutura de DeFi, ela está rodando indiretamente, funcionando dessa forma. Contanto que não seja um hacker que vai lá acessar o computador do cara e roubar, se ele usar o próprio sistema para burlar o próprio sistema, ele de alguma forma está tirando a premiação dele por achar um problema em cima disso, né? Então, e assim, eu concordo com você, vão acontecer as outras, assim, tipo, se você está entrando nesse mercado achando que, eu tô escolhendo os melhores ativos, ok, boa equipe e tudo mais, vai ser exatamente nesses pontos que vão acontecer, porque o pessoal vai... meu pai costumava falar muito isso, que assim, só se afoga quem sabe nadar, porque quem não sabe nem entra na água, assim, só vai perder dinheiro com quem entrar nesse mercado. A pessoa que entrar nisso, ela vai ter que saber que ela vai se molhar em algum momento, vai perder alguma quantia por qualquer que seja o motivo. Sim. Seja por investir num negócio errado, seja por ser hackeado, seja por ser alguma coisa. São as dores do próprio crescimento do mercado, né? Perfeito. Acho que não tem como escapar disso, é um processo, de fato. É um processo. E eu estava vendo esse caso, deixou bem claro também a importância de outros projetos, né? Porque teve uma relação muito com a fonte de informações. Sim. Então, e mostra como um oráculo, né? Tipo Chainlink, projeto assim, ele é necessário para o Ethereum rodar, né, o DeFi de forma segura. Então tem que ter um provedor de informação boa, né, confiável, para que rode. Então isso também, então essa intersecção aí dos projetos, né, um ajudar o outro a complementar. É bem por isso mesmo, assim, e as pessoas às vezes ignoram isso, teve um problema, então já era, já acabou o negócio. Todo o processo de inovação, de evolução, ele é feito dessa forma, né? Você vai encontrando problemas, vai resolvendo com uma outra solução, e aí aparece outro problema, até você ter uma certa robustez para encarar boa parte dos problemas, e aí demora muito para aparecer um novo problema para você resolver. Mas esse é o processo, né? Não tem atalho, assim, você vai ter que apostar isso, obviamente, sempre focando no longo prazo, e com a certeza, não estou falando de uma possibilidade, a certeza de que vão acontecer setbacks no meio do caminho. Algum momento você vai, olha aí, tudo que eu achava que ia dar certo, recuou 2 casinhas aqui, eu vou ter que jogar o dado de novo para continuar crescendo nesse mercado, isso, né? Isso mesmo. Lorenzo, brigadão pelo seu tempo aqui para falar com a gente, o papo foi muito interessante. Queria que você, se quiser deixar um recado final ali para o nosso assinante, seja falando do Investo, seja falando do mercado no modo geral, sinta-se à vontade aí, a câmera é sua. Obrigado, André, obrigado a Empíricos, né, pelo convite. E realmente, eu gosto de fazer um apelo, né, para todo mundo que está nesse mercado, além de ter muita cautela, parcimônia na exposição a essa classe de ativo, somente, claro, colocar aquela parte que você pode destinar ao longo prazo, mesma
teoria de investimento em ações, né? Não cair de cabeça, dar all-in, como a gente fala, estudar, entender os riscos. Isso é importante, por isso eu reforço, a gente criou o Investor para ser esse canal de entrada de uma forma segura para você se expor. A partir daí, você construir o seu conhecimento para usar suas wallets e participar de todos os benefícios que esse mercado tem e esses benefícios só tendem a se expandir. Então, fica esse convite para conhecer Investor, acompanhe os conteúdos da Empíricos, que são fantásticos para você se educar, né, sobre o mundo de investimentos e de criptos, né? Estamos atuando nos dois mercados, sim. Né? Então, fica esse o recado, né? Então, todo mundo que quiser ajuda também, estou sempre à disposição, via Instagram, via redes sociais, Twitter também. Estou numa jornada aí eu visito gestores tradicionais para falar de cripto, pra né? Tentar educar, legal. Então, legal. É um trabalho de formiguinha aí, que eu, o André e outras pessoas do ecossistema aí estão fazendo. Legal. Pessoal, essa entrevista a gente vai finalizando por aqui. Obrigado de novo, Lorenzo. A gente se vê numa próxima entrevista ou por aí nos plantões e também nas publicações. Abração, pessoal.